Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer uma mensagem que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Mas antes disso, eu peço com todo carinho, se inscreva no canal, nos ajude no crescimento do canal, para que a gente venha plantar a boa semente, porque o nosso canal é voltado para pregar a palavra de Deus, para ajudar as pessoas que estão sofrendo. Então, nos ajude compartilhando e se inscrevendo, que eu tenho certeza que vai ser bênção. Vamos para a mensagem? Isaías, capítulo 36, versículo 1, que diz assim, ó. No ano 14 do reinado de Ezequias, de Judá, Senaqueribe, o rei da Síria, atacou todas as cidades de Judá, que eram protegidas por muralhas, e as conquistou. Depois ele mandou que o comandante do seu exército fosse de Laques a Jerusalém com uma enorme força militar para exigir que o rei Ezequias se entregasse. E o comandante ocupou a estrada onde os tintureiros trabalharam, perto do canal que traz água do açude da cidade. Você vê que o rei da Síria, Senaqueribe, ele cercou a cidade de Jerusalém e estava ameaçando o rei Ezequias. Você vê que esse rei, ele estava debaixo de uma ameaça. Talvez o problema que você está passando hoje, você está debaixo de uma ameaça. Às vezes de uma doença, às vezes de uma dívida alta, às vezes um problema na vida familiar, o filho nas drogas, o familiar virou a cabeça. Talvez você que está me ouvindo está passando por uma traição, está diante de uma ameaça muito grande. Mas eu falo para você, se você permanecer em Deus, Deus vai acabar com essa ameaça, Deus vai acabar com esse problema. Que da mesma forma que Deus acabou com o problema de Ezequias, criado por Senaqueribe, Deus vai acabar com o seu problema também. É só você permanecer. Mas continuando aqui, o rei Ezequias estava sendo ameaçado. E olha o tipo de ameaça que o rei Senaqueribe fez. Falou com o povo de Deus. Olha só. Vamos lá para o versículo 12 agora. Olha a ameaça. Vocês pensam que o rei me mandou dizer todas essas coisas? Isso é o oficial da Síria ameaçando o povo de Deus, ó. Vocês pensam que o rei me mandou dizer todas essas coisas somente para vocês e para o seu rei? Não. Eu estou falando também com as pessoas que estão sentadas nas muralhas e que terão que comer as suas próprias fezes e beber a sua própria urina, se vocês também vão fazer isso. Então o oficial ficou de pé e gritou em hebraico: escute o que o grande rei da Síria está dizendo a vocês. Ele mandou avisar que não deixe que Ezequias o engane, pois ele não poderá salvá-los, e nem deixe que ele os convença a confiar no Senhor. Não pense que Deus o salvará e não deixará que o seu exército assírio conquiste a cidade de vocês. Não deem atenção a Ezequias. O rei manda que vocês saiam da cidade e se entreguem. Vocês terão licença para comer uvas das suas próprias parreiras e figo das suas próprias figueiras, para beber água dos seus próprios poços, até que o rei os leve para morar num país parecido com o de vocês, onde há plantações de uva para dar vinho, onde há trigo para fazer pão. Você vê que, olha a maldade desse homem, de Senaqueribe.
ameaçando o povo de Deus. E se você reparar uma coisa aqui, a estratégia do diabo é fazer com que você não venha ouvir o homem de Deus. Você vê que ele, na ameaça aqui, ele estava sendo bem específico, ó. Não dão ouvido ao rei de vocês, não. Porque não se engane. Você vê que o diabo, ele queria plantar no coração das pessoas o quê? A dúvida, a desconfiança, o medo. Você vê que quando a pessoa está diante de uma ameaça, o medo vem dominar. E você não pode se entregar ao medo. Eles estavam sendo ameaçados de morte. E ameaçado a comer as suas próprias fezes e beber a sua própria urina. Olha que desgraça. Olha que coisa horrível. Pior do que filme de terror. Olha a situação que eles estavam vivendo. Você vê que o rei da Síria estava mandando ele se entregar. Em outras palavras, desistir. Uma coisa eu falo, não desista. Não pare de lutar. É isso que o diabo quer. Que a pessoa pare de lutar, que a pessoa desista. Não desista. Lute. Não se entregue ao medo. Ah, pastor, eu estou com medo de morrer. Para com isso. Você vai viver para a glória de Deus. Você não está ouvindo essa gravação à toa, não. Deus vai fazer algo extraordinário na tua vida. Mas para isso, você tem que crer. Você não pode desistir. Você tem que lutar. Você não pode se entregar ao problema. Porque quando a pessoa se entrega ao problema, ela sofre muito. E você não pode se entregar. Você vê que o povo de Deus estava diante de uma ameaça. E você vê que eles estavam falando para não dar ouvido ao homem de Deus, o rei Ezequias. Porque o rei Ezequias não se entregou. Guarde isso no seu coração. Não pare de lutar. Lute espiritualmente, buscando a Deus. E lute fisicamente. Se você está passando por um problema de saúde, luta espiritualmente, clama a Deus, determina a cura no nome de Jesus e vai fazer o tratamento médico. Se você está passando por um problema financeiro, clame a Deus em primeiro lugar e depois vai trabalhar, vai buscar oportunidades para mudar de vida, vai abrir um negócio, vai pedir a Deus uma direção. Se você está passando por um problema na família, ore pelo seu familiar, vá à igreja, busque pelo familiar. Se você está passando por um problema sentimental, você tem que buscar, você não pode ficar parada. E foi o que aconteceu. O rei Ezequias foi buscar Deus. Ele foi falar com o profeta. Vamos lá agora. Depois você medita em Isaías capítulo 36 e Isaías capítulo 37. Você vê que o rei pede conselhos a Isaías, que é o profeta. E olha o que aconteceu. Ó. Assim que o rei Ezequias ouviu o que eles contaram, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e foi para o templo do Senhor. Olha só, olha que coisa interessante. Quando você está debaixo de uma ameaça, primeira coisa, se humilhe diante de Deus. E depois vai para a casa de Deus, vai buscar Deus. Vai procurar um profeta, mas um profeta mesmo, um verdadeiro profeta, não é esses profetas de hoje em dia que está profetizando um monte de coisa e nada acontece. Eu não estou falando isso não, é um verdadeiro homem de Deus,
Porque a gente conhece o verdadeiro homem de Deus pelos frutos. Você tem que ver o fruto do homem de Deus. Se o que ele fala realmente se cumpre. Se ele tem testemunho. Porque, infelizmente, a gente tem visto muita gente profetizando, muita gente dizendo, eis que eu te digo, e fala um monte de coisa que Deus não falou. Tome cuidado com isso. A gente conhece a árvore pelos frutos. Ah, porque fala bonito. Ah, porque tem uma grande igreja. Isso não quer dizer nada. Tem pastores famosos que já perderam o alvo, apoiando políticos que estão envolvidos em partidos comunistas, políticos que lutam contra a obra de Deus, tentando prejudicar a obra de Deus. Tome cuidado. Busque a Deus sabedoria na hora de buscar uma igreja, de conversar com uma pessoa de Deus. Não converse com qualquer um, não. Mas busque a direção de Deus. Mas voltando aqui, você vê que Ezequias, ele se humilhou. Se humilhe na presença de Deus, dobre o seu joelho, peça perdão dos seus pecados. Seja sincero com Deus, pede força a Deus para largar o pecado. Pede forças a Deus, lute. Fala, meu Deus, me ajuda a vencer a vontade da minha carne. E pode ter certeza, Deus vai te ajudar. Deus vai mudar a tua história quando você se humilhar e falar com Deus com sinceridade. E depois buscar a casa de Deus, porque foi isso que Isaías fez. Ele foi para o templo do Senhor e buscou a Deus. Buscou a Deus de todo o coração. Vamos lá no final do capítulo 37, que vai falar o que aconteceu. Olha só o que o Senhor, que Isaías continuou falando, que o Senhor disse, ó. Capítulo 37, versículo 33, que diz assim, ó. Isaías continuou. Portanto, o Senhor diz o seguinte a respeito do rei da Síria. Ele não entrará nessa cidade e não atirará uma só flecha contra ela. Nenhum soldado com escudo chegará perto da cidade, e não serão construídas rampas de ataque ao redor dela. O rei da Síria vai voltar pelo mesmo caminho por onde veio, sem ter entrado na cidade. Eu defenderei e protegerei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Eu, o Senhor, falei. Olha só, Deus está falando que nenhum mal vai te acontecer. Creia nessa palavra. Faça o que Isaías fez, se humilhou, buscou a Deus. E aí Deus mandou o socorro. Olha só o socorro que Deus mandou. Versículo 36 do capítulo 37, que diz assim, ó. Então o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185.000 soldados. Você vê, um anjo só matou 185.000 soldados de manhã. E os que sobraram viram os corpos dos mortos. Aí Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e voltou para Nínive e ficou lá. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu Deus, Nimroque, os seus filhos, Adrameleque e Sarezer, o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararat. Outro filho seu, chamado
Adom ficou no lugar dele como rei. Olha só, você vê que Deus, ele cessou a ameaça, ele acabou com o problema. Firme a sua fé em Deus, que esse problema Deus vai acabar, Deus vai mudar essa situação. Ainda que você venha estar em perigo de morte, não tenha medo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Deus é contigo. Homem valente, mulher valente. Deus está falando com você, não tenha medo. Você vai vencer para a glória de Deus. Firme a sua fé, lute, não se entregue, não tenha medo, que você vai ver a glória de Deus, como Ezequias viu a glória de Deus. Deus mandou um anjo, sabe lá o que é isso? Um anjo matar 185 mil soldados, olha que coisa. Talvez você está achando o seu problema muito grande, mas para Deus isso não é nada. Tudo vai depender da sua fé. Tudo vai depender de você não duvidar do poder de Deus. Acreditar, lutar, não desistir. Porque Ezequias aqui não desistiu, ele não se entregou. Ele confiou no Senhor mesmo diante de uma grande ameaça. Ele não se entregou, ele firmou a fé em Deus e venceu para a glória de Deus. Você vê que não entrou nenhum soldado em Jerusalém, porque Deus, ele vela para cumprir a sua palavra. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Está escrito. Não abra mão do que está escrito. Firme a fé em Deus, que você vai ver o milagre, que você vai ver a bênção de Deus. Vamos orar agora? Eu peço para você dar um pause na gravação e vai lá pegar um pedacinho de pão, que eu vou consagrar o pão e vou abençoar no nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eu invoco o teu poder agora, meu Deus, na vida dessa pessoa que está ouvindo essa gravação. Meu Deus, passa com o teu poder agora e vai arrancando agora todo o mal. Meu Deus, talvez essa pessoa está diante de uma grande ameaça, talvez ela está diante de um grande problema, e eu clamo ao Senhor, clamo ao socorro, ao Senhor, aos céus, ao teu trono, meu Deus, e peço que o Senhor venha socorrer essa pessoa que está participando comigo dessa oração. Meu Deus, passa com o teu poder agora, e vai arrancando agora todo o mal, vai arrancando agora tudo aquilo que não provém do Senhor. Meu Deus, queima agora, queima, Jesus, queima agora toda maldição, arranca agora todo mal, em nome de Jesus. Meu Deus, vai passando com o teu poder e vai queimando, vai arrancando todo medo, toda tristeza. Essa pessoa está com medo de morrer, meu Deus, arranca esse medo, arranca esse mal, meu Deus, arranca essa tristeza, arranca essa depressão, meu Deus, essa síndrome do pânico, que sai agora, em nome de Jesus. Sai todo mal agora, em nome de Jesus, e saia no nome de Jesus. Levante o pão para os céus, meu Deus, eu consagro esse pão, meu Deus, que quando essa pessoa comer desse pão, ela vai experimentar do milagre, para a glória e louvor do Senhor. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Pode comer do pão com fé e receba a bênção de Deus. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e fica com Deus.